Pessoal, então nós iremos falar sobre potenciação e a potência com expoente inteiro. Então, a expressão A elevado a N, então A pode ser um número real qualquer e N um número inteiro. Então, nós sabemos que o número A, tá, é chamado simplesmente de base, ok? E o número N é chamado de expoente, onde esse expoente vai ser sempre um número inteiro. Então a expressão A elevado a N representa o quê? A vezes quem? A vezes quem? A, então, vezes quem? Reticência, né? Vezes A. Então é uma multiplicação de fatores iguais, tá? Fatores iguais. Onde o meu A vai se repetir tantas vezes como fator, tantas vezes quanto for o número que aparece no expoente. Então, só que quando a gente trabalha com números inteiros, então observe que nós vamos encontrar expoente 0, expoente 1 e expoente negativo. Tá? Então, até anos anteriores, a gente só estava com um expoente número natural. Então, é a única diferençazinha que nós vamos ter. Então, vamos para o primeiro exemplo. Vamos chamar aqui de exemplo A. Ok? Então, eu tenho a expressão 2 elevado à terceira potência, também chamado de 2 elevado ao cubo. Então, a expressão 2 elevado à terceira potência representa o quê? Então, representa, veja, a minha base, que é o fator, ele se repete tantas vezes como fator, quanto for o número que aparece no expoente. Se o expoente aqui é 3, então o meu 2 aqui, que é a base, vai se repetir como fator na multiplicação uma vez, duas vezes, 3 vezes. Então é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá bom? Então, vamos para o exemplo B. Então, quando a gente tem aqui no exemplo B, tá, o expoente, quando a base for negativa, por exemplo, aqui, menos 3 elevado à quarta potência. E eu vou colocar aqui outro exemplozinho aqui, exemplo C, vou colocar mais para baixo aqui um pouquinho. Então, quando a gente tiver aqui, menos 2 elevado à quinta potência, então é simples. Então, quando a gente trabalha com um número negativo, então você tem que se ligar no expoente. Quando o expoente for um número par, feito aqui, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, ou assim por diante, o resultado da potência será positivo. Quando a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado da potência será negativo. Por quê? Porque 3 elevado à quarta potência representa menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes, tá? Menos 3. Então, sempre você vai ter, na regrinha do sinal, uma multiplicação de sinal negativo, menos com menos na multiplicação dá mais. Então, aqui, menos vezes menos mais, o resultado que é mais vezes menos vai dar menos, menos com menos mais. Então, um par de sinal negativo na multiplicação não dá sempre negativo. Então, multiplicando, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Ok? Então aqui, quando a base for negativa e o expoente for ímpar, a potência será negativa. Se você quiser colocar o sinal dela direto, já pode colocar. Tá bom? Então isso aqui representa menos 2, uma vezes, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, tá? Então aqui você tem. Então, quando a gente fizer a regrinha do sinal, menos com menos dá mais vezes menos dá menos, menos com menos dá mais e mais vezes menos vai dar menos. Então, multiplicando, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, tem que se ligar nesse raciocínio. Então, veja, nesses outros dois exemplos aqui que nós temos, vamos mudar a canetinha para ficar um pouco diferente. Tá? Nós temos aqui fração, o meu raciocínio. Então, 3 quartos elevado ao quadrado. Então, isso aqui representa o quê? 3 mais 3 quartos. Uma vez, né? Mais 3 quartos, duas vezes, ok? Então, expoente 2, uma vez, duas vezes. Então, na fração a gente multiplica numerador com numerador. Então, 3 vezes 3, nós vamos ter 9, e denominador com denominador, 4 vezes 4, 16. Bom, mais vezes mais é mais, se repetiu mais aqui não tem problema, quando o número é positivo, também o resultado fica positivo, tá? Então, lembre-se mais uma vez, a base aqui é negativa. Então, 1 quinto elevado ao cubo. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado será negativo. Então, aqui nós temos aqui, menos 1 quinto, bom, vezes menos 1 quinto, vezes menos 1 quinto.
Bom, menos 1/5. Ok? Bom, então agora, ó, lembre-se, base negativa e expoente ímpar, o resultado será negativo. Agora só é multiplicar os numeradores. 1 vezes 1 vai dar 1. O resultado que é 1 vezes 1 de novo, nós vamos ter aqui 1. Bom, então aqui, ó, 5 vezes 5 dá 25. O resultado que é 25 vezes 5 vai dar 125. Ok? Então, ó, esse outro exemplo que nós temos aqui, ó, então 0,3 elevado ao quadrado. Então, mesmo raciocínio, o expoente 2, então minha base aqui, ó, que é 0,3, né, se repete uma vez como fator, se repete 2 vezes como fator. Então, agora é só multiplicar. Quando vocês não souberem, faça a multiplicação, mas aqui é a coisa mais fácil que tem. Então, é só fazer aqui, ó, 3 vezes 3, você coloca aqui, ó, 9. Bom, então a quantidade de casas decimais do produto é igual à soma das casas decimais dos fatores. Então eu tenho aqui, ó, uma casa decimal, duas casas decimal. Então, como eu não tenho algarismo aqui para separar, completa com 0 à esquerda. Ó. Então só dá para separar uma casa, então duas casas. Eu deu aqui 0,09. Professor, e quando o expoente for 0? Então, quando o expoente for 0, então nós temos o seguinte aqui, ó, toda a potência, né, agora só que o valor do A aqui tem que ser um número real diferente de 0. Então, toda vez que o expoente for 0, a potência será igual a 1. Então, aqui, ó, 3 elevado a 0, nós vamos ter aqui 1. Eu tenho aqui a fração, ó, mesmo sendo negativo, então, menos 4/6 elevado a 0. Tudo isso aqui é igual a 1. Então eu tenho aqui, ó, 0,333 elevado a 0. Tudo isso aqui é igual a 1, tá bom? Então toda a potência de expoente 0 será sempre igual a 1, ok? Quando o expoente for 1, então ó, a potência será igual à própria base aqui, ó. Então menos 7 elevado a 1, tá? Vai ser igual a menos 7, ok? Então nós temos aqui menos 7. Tá? Menos 3,5 elevado a 1 será igual aqui, ó, a menos 3,5. E menos 2,3 elevado a 1, tudo isso aqui é igual a 2,3. Bom, então toda a potência de expoente 1 será igual à própria base aqui, ó, tá? Ó, menos 7, menos 3,5 elevado a 1 dá menos 3,5, 2,3 elevado a 1 dá 2,3, ok? E agora nós iremos falar quando o expoente for um número inteiro negativo. Então preste atenção. Toda potência de expoente negativo, veja que até agora eu trabalhei com vocês o expoente positivo, o expoente 0 e o expoente 1. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o expoente negativo. Toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente positivo. Como assim, professor? Então é simples, ó, você vai inverter, ó, você vai trocar de lugar o numerador com o denominador. O 4 vai para cima e o 3 vem para baixo. Tá vendo que inverteu? O expoente, ó, era menos 3, passou a ser 3. E agora, professor? E agora a gente volta, né? O caso da potência com expoente positivo, não tem nada de mais complicação mais, ó. Se o meu expoente é 3, significa que minha fração 4/3 aparece uma vez como fator, ela aparece 2 vezes como fator, ela aparece 3 vezes como fator, tá bom? Na multiplicação de fração, como é que a gente faz? Multiplica numerador com numerador. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4, nós temos aqui 64. Denominador com denominador, 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 3, nós vamos ter aqui 27. Aqui o mesmo raciocínio, tá bom? Falta o finalzinho de menos aqui, senão fica errado. Bom, então aqui é o mesmo raciocínio. Eu tenho menos 1/5 elevado a menos 2. Então, se o expoente é negativo, você inverte. Ó. Então aqui nós temos a base é negativa, então o 5 vai para o lugar do 1 e 1 vai para o lugar do 5, tá? Quando nós invertermos, vai ficar aqui, ó, 5 em cima e 1 embaixo, ó. Vou colocar aqui destacado aqui, ó. Toda potência de expoente de toda fração denominador 1 não aparece, porque é divisão, todo mundo dividido por 1 é igual a ele mesmo, então isso aqui não vai alterar. Então se não vai alterar, quando você inverter e o denominador 1 vier para baixo, então não precisa você colocar o número 1, então simplesmente, ó, o expoente, quando você fez essa inversão, o expoente era menos 2, passou a ser 2,
E agora é só repetir aqui, ó. Então, menos 5 elevado ao quadrado representa aqui, ó, menos 5 uma vez, tá? Menos 5 duas vezes. Então, usando o mesmo raciocínio, ó, base negativa e expoente par, resultado positivo. Então, 5 vezes 5, nós vamos ter aqui 25. Aqui o mesmo raciocínio, tá bom? Então, o expoente é negativo. Lembre-se que o professor, cadê o denominador daqui? Então, lembre-se aqui tem um que não aparece, ó. Aqui, ó, quando nós invertemos, o denominador não foi para baixo, então o denominador 1 não aparece, é facultativo aqui, ó. Então, aqui, ó, lembre-se que aqui tem o denominador 1. Então, quando você faz a inversão, ó, ele vai para cima. Então, é numerador, então agora no numerador ele vai aparecer. E, ó, o 6, ó, tá bom, ó. Era numerador, vai passar a ser o que? Denominador. Então, o expoente era menos 2, vai passar a ser 2. Então, agora é só repetir, ó, 1/6 elevado ao quadrado representa 1/6, tá? Vezes 1/6, ok? Então, multiplicando agora, numerador com numerador, 1 vezes 1, nós vamos ter 1, tá? E 6, denominador com denominador, 6 vezes 6, nós vamos ter 36. Ok? E o nosso último exemplo, o mesmo raciocínio. Ó. Então, quando não tiver denominador, sempre é 1 que não aparece. Ó. Então, o 1 vai para cima, bom, ó, e o 3 vem para baixo. Ó. Não esqueça que aqui está negativo. Tá, ó. Então, agora, o expoente era menos 3, vai passar a ser 3. Então, é só inverter. Tá? Então, agora, ó, normal. Ó. Então, aqui, ó, menos 1/3 elevado ao cubo. O expoente 3 é chamado de cubo. Então, nós vamos ter aqui, ó. Então, menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3. Bom? Então, o expoente 3, uma vez, duas vezes, três vezes. Então, agora você vai multiplicar numerador com numerador. Então, lembre-se, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, a potência será negativa. 1 vezes 1 vai dar 1, vezes 1 de novo vai dar 1. Multiplicando denominador com denominador. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 3, nós vamos ter 27. Bom, pessoal? Então, turminha, é isso aí. Ó. Então, qualquer coisa, vocês podem pegar o livro de vocês também. E onde tiver aí radiciação, vocês... potenciação, vocês dão uma olhadinha para você ter como exemplo. Ok? Então, um abraço a todos.